Boa tarde mais uma vez, pessoal. Vamos começar aí a próxima apresentação. Nessa apresentação a gente vai falar sobre o case dessa obra que a gente fez, a hidrodemolição, em bases de torres eólicas. Eu sou Kevin, eu sou engenheiro do Grupo Priner, eu acompanhei esse contrato de perto. A gente vai falar um pouquinho sobre o escopo, o que envolveu essa obra, os equipamentos e pessoas que a gente utilizou para isso, como foi executado o nosso serviço e algumas estatísticas aí que a gente colheu para compartilhar com vocês. Nosso escopo foi a remoção delimitada de concreto em pedestais de apoio de torres eólicas para reforço estrutural. Esse daqui é o pedestal. Isso aqui tem aproximadamente 6 metros de altura. Essa parte de baixo aqui, se vocês verem na marquinha aqui da estrutura, isso fica aterrado. Para fazer a recuperação, a parte da hidrodemolição, a gente primeiro fazia a parte de cima, depois isso daqui era cortado, era feito o corte aqui, movimentação de terra, para a gente acessar a parte inferior. Aí, eu acho que vocês já até viram a imagem aí desse operador com o nosso equipamento semi-automatizado. Onde a gente fez essa remoção? A resistência dessas estruturas que a gente fez a remoção de concreto estavam batendo 60 MPa, algumas mais. O perímetro dessa estrutura era de 18,90 metros. A gente teve alguns pontos de remoção. A remoção não foi feita em todo o pedestal. O primeiro trecho, o mais complexo, foi no coroamento do pedestal. A gente precisava alcançar uma altura de 50 centímetros, com uma profundidade de 30 centímetros. Alguns pontos pegavam um pouquinho mais, alguns pontos um pouquinho menos, dependendo do local onde estava a armadura que a gente precisava encontrar para fazer a recuperação estrutural. Mas no corpo desse pedestal, a gente tinha uma altura de 1,60 m para fazer a escarificação. Inicialmente, a profundidade era um pouco maior, depois houve revisão no projeto. A maioria das bases a gente executou com 3 centímetros de espessura. Na parte de baixo era um pouquinho diferente. A gente também fez o apicoamento aqui, a escarificação. Na maioria dos pedestais não foi com essa profundidade. Tá? A gente fez a profundidade de 3 centímetros, só que com uma altura de 1,25 m. E na parte que eles chamavam de laje do pedestal, o corte era um pouco diferente, era na direção do solo, com 40 centímetros de comprimento para fora do eixo da base e uma profundidade aí de 20 centímetros. Então, o nosso serviço dentro desse processo era a remoção de concreto nessas regiões delimitadas. Aqui está uma imagem depois mostrando toda a base recuperada. Se a gente vê aqui em cima, a gente vê que a profundidade aqui é bem maior, a quantidade de aço também não é pequena. Essa parte da estrutura ficou intacta, não precisou de nenhum serviço aqui. Nesse momento, a gente tem 2 operadores fazendo a aplicação do hidrojato com a pistola, que vocês viram na apresentação anterior, fazendo a remoção dessa parte do piso aqui, que é o início da sapata aqui do pedestal. Vamos falar um pouquinho dos equipamentos que a gente usou. Primeiro, apresentar. Vocês já viram na apresentação anterior, mas aqui a gente vai falar um pouco mais calmo do equipamento. Esse é o robô para hidrodemolição, Surface Rob. Ele trabalha com uma pressão de 2.800 bar, essa é a pressão de serviço dele. Ele tem a resistência para trabalhar até 3.000 bar, mas durante a obra toda, a maior pressão que a gente usou foi essa configuração, 2.800 bar. A vazão de água tem 3 valores aqui, 25, 40 ou 80 litros. No decorrer da obra, a gente usou essas 3 configurações para esse rapazinho aqui. Por quê? Depende muito da bomba, a unidade de ultra alta pressão, que a gente apresentou na apresentação anterior, que garante, com a energia que ela consegue gerar, quanto de água que ela consegue mandar para a gente, com a pressão que a gente precisa, 2.800 bar, para fazer o serviço. Então, uma bomba a gente conseguiu trabalhar com 25 litros, a outra bomba a gente conseguiu trabalhar com 40 e com 80 litros. A diferença da gente usar 80 litros
o mesmo equipamento, a mesma unidade de pressão que lança os 40 litros por minuto no bico do hidrojato é a mesma unidade que a gente consegue utilizar os 80 litros. A gente basicamente troca o cabeçote dessa unidade e com o mesmo equipamento a gente consegue dobrar a vazão. Lembrando que a gente tem a mesma energia, então quando eu troco a vazão, a minha pressão na ponta do bico diminui. Nesse caso, a gente chegou a fazer esse teste para entender como seria esse serviço com uma vazão maior e uma pressão menor. Por que aumentar a vazão? Lembra da explicação do Denis sobre a física do hidrojato, como ela funciona? Se eu aumento a vazão, o núcleo do meu jato fica maior. Eu tendo um núcleo maior, eu consigo um comprimento de jato maior. Aqui a gente estava falando de uma espessura que não é pequena, 30 centímetros, de um concreto 60 MPa, com um AS aí muito grande. A gente fez esse teste para ver o que a gente conseguiria fazer. Com concretos menos resistentes, eu colocar um jato com uma vazão maior, eu consigo profundidades maiores. Nesse caso aqui foi uma dificuldade nossa que a gente encontrou, que foi o inverso. Por quê? Esse concreto tinha uma resistência muito alta. Então, esse sacrifício de pressão, eu aumentar a minha vazão para conseguir um jato mais longo, só que perder pressão, fez com que a gente conseguisse chegar num resultado menor do que se eu usar menos água. A gente usou menos água, conseguiu aumentar a pressão e conseguiu fazer o serviço. O robô ele é operado remotamente, então a gente tem um operador com joystick, parece um controle. Não é igual ao controle lá do submarino, ele é mais sofisticado um pouquinho. Ele tem a opção de, além da gente operar ele remotamente pelo joystick, operar num painel de controle, que é onde ele tem todos os controles dele. O Denis já explicou isso, além da gente operar pelo joystick, a gente pode também configurar ele para ciclos programados, ou seja, eu quero que esse robô aqui faça todo esse percurso, suba e desça quantas vezes, a oscilação do bico, quanto que ele vai e voltar, tudo isso a gente consegue programar e deixar ele trabalhando sozinho. O nosso operador só vai fazer o papel ali de verificar se está tudo correndo dentro do planejado. E a máxima força de recuo dele, muito maior do que o operador com a pistola, que é de 250 newtons, ele resiste nessa configuração que ele está montado aqui, até 600 newtons de força de recuo. Aqui a gente tem algumas imagens do semi-automatizado que vocês também já conheceram. O princípio dos dois é bem parecido, do robô e do semi-automatizado. A ponta dele, o jato aqui, é praticamente a mesma. O bico, que é o que faz a pressurização, que reduz o diâmetro do jato para aplicar, é o mesmo. A diferença é que ele é operado aqui por uma pessoa, por isso que a gente fala semi-automatizado. Em 2 eixos, a gente movimenta automaticamente o semi-automatizado. O avanço desse braço aqui, então, o operador, aqui no guidão, ele consegue fazer o avanço ou o recuo do braço e a subida e a descida por meio desse eixo aqui. A única coisa que a gente precisa do operador para fazer a aplicação é na movimentação horizontal aqui. Então, ele guia, depois vocês vão conseguir ver, a gente trouxe o equipamento para apresentar, ele guia horizontalmente o braço. A força máxima de recuo dele, o sistema é bem parecido com o do robô, então nessa configuração de trabalho a gente também consegue 600 newton de resistência aí à força de recuo. A gente também, devido ao escopo, a quantidade de concreto, a gente tinha muitas frentes de serviço para atacar, a gente também entrou com a aplicação manual, com a pistola. A pressão que a gente aplicou na pistola também, mesma coisa, a vazão menor, lembrando da questão da força de recuo que o operador consegue resistir. A haste, nos casos de hidrodemolição, a gente sempre usa hastes longas para a pistola, 1,20 m, para não ter o risco de ter alguma projeção sobre o próprio operador. O acionamento das nossas pistolas, o Denis falou um pouquinho sobre elas. A gente tem pistolas de acionamento pneumático, elétrico, a gente usou pistolas das 2 formas. E a força máxima de recuo, que é a limitação aqui, de 250 newtons. O que muda com isso? Um jato com menos vazão, tem um núcleo menor, esse jato ele tem uma produtividade menor do que do robô, do que do semi-automatizado. Aqui apresentando um pouquinho para vocês algumas diferenças de trabalhar com a pistola. Por exemplo, o traje para hidrojateamento. Para operar a pistola de hidrojato,
o nosso hidrojatista ele tem que usar esse traje de alta tenacidade, que é um traje para em caso de acidentes, contato com o jato, a garantia de que ele vai estar protegido. Olhando na foto aqui, pelo volume aqui no tórax e pela barba, parece que é o Denis, mas não é, tá, gente? Ele pediu para deixar claro isso, que a barba dele é maior e mais branca. Agora o tórax está bem parecido, né, Denis? Não está muito diferente. Então, do que é composto aí esse traje de alta tenacidade? Primeira coisa, o blusão. O blusão vai garantir a proteção do tórax e braços. Depois, as luvas, aqui é muito importante ter a proteção também. Hidrojatista, né, Denis? Você conhece hidrojatista há mais tempo que eu. O hidrojatista tem aqui uma resistência de usar isso. Alguns a gente tem que pegar no pé, mas é um item obrigatório para utilizar. As calças, que vão proteger aqui as pernas do operador. E, por último, as sobrebotas. Não esquecendo da parte da cabeça, a gente tem capacete, protetor auditivo, viseira e o óculos de proteção. Muito importante, a viseira ela protege o hidrojatista da maioria das projeções. Deixa eu voltar um pouquinho. Na pistola, se a gente olhar, tem mais uma proteção aqui. Essa proteção aqui é para, no caso, da projeção do concreto direta no operador. Isso daqui já protege muito, porque a maioria do material que sai nessa direção não chega nele. E aí, além disso, não contando só com a viseira, o óculos de proteção também é muito importante. Então, a gente sempre garante que o operador vai estar usando os dois. Ainda falando dos equipamentos. Primeiro, a gente falou das ferramentas de aplicação do jato. Agora, vamos pensar na força motriz. O que move aquele jato? As bombas de alta pressão. Essa foi uma das bombas que a gente utilizou lá na obra. Essa bomba ela garante uma pressão de 2.800 bar, 26 litros. Todas as bombas de hidrojato são compostas por um motor estacionário, ou seja, um motor. Nesse caso, a gente teve uma bomba movida a diesel e teve uma bomba que o motor era elétrico. Então, aqui, uma bomba dessa a gente usou com eletricidade. A potência do motor, 234 cavalos de potência. Essa potência aqui é o que manda no que eu vou conseguir fornecer de jato para o operador. Essa foi outra unidade que a gente usou. Nessa configuração de 2.800 bar, 40 litros por minuto, foi onde a gente encontrou, obviamente, a maior produtividade. Também motor estacionário, a propulsão a óleo diesel, 340 cavalos de potência. E aqui, como eu observei anteriormente, a gente também trabalhou nessa opção. 1.500 bar, ou seja, menos pressão, 80 litros. Faz sentido? Nesse caso em específico, não fez. Aqui só mostrando um pouquinho para vocês o funcionamento, ou seja, pensando na configuração de equipe. O que eu precisei ter para fazer o serviço? O Denis já explicou, a gente precisa de água. É legal que na primeira apresentação a gente estava falando muito sobre teoria. E lá na teoria o Denis falou, a gente precisa de água potável para fazer o hidrojato, enfim. Na prática, a gente estava numa região muito remota. Encontrar água potável para a gente fazer esse serviço é muito difícil. No próprio offshore, a dificuldade de acesso à água potável para a obra é complicado. Então, aqui a gente não usou água potável, a gente usou água proveniente de poço. A qualidade da água ela tinha algumas propriedades, como dureza, particulados, que foram dificuldades para a gente com relação à operação do equipamento. Então, a gente tinha que parar mais a máquina para dar manutenção do que o normal. Então, exatamente. A gente teve que pensar num sistema de mais filtros, né, Denis? A gente aplicou uma linha a mais de filtros do que o sistema já tem para tentar segurar, e aí a gente conseguiu trabalhar mesmo diante das adversidades. Essa máquina aqui ela precisa de um operador. É um profissional que vai dar partida no motor, vai acompanhar todas as características do motor, do jato, e qualquer problema é ele que tem que parar a máquina, dar uma primeira manutenção, e depois dele, o jato chega até o hidrojatista. Quando a gente fala de hidrojatista, isso, por norma, a gente nunca pode ter, para um hidrojato dessa configuração, um cara que vai ficar o dia todo jateando. A gente precisa sempre de um backup. Então, na hora da gente fazer a configuração da frente de serviço, trabalhar com a pistola, esse é mais um ponto diferente, e não vou dizer que é uma dificuldade, mas é um ponto a mais que a gente tem que considerar
quando a gente está avaliando, vou fazer a hidrodemolição com pistola, vou fazer com semi-automatizado ou vou fazer com robô. O próximo caso, aqui eu acho que eu deixei algumas fotos. Então aqui está o nosso operador com a pistola de hidrodemolição. Podem notar que a força do recuo do jato ele está recebendo aqui. Ó. Então ele equilibra a pistola no ombro para conseguir segurar esse recuo. Esse equipamento que vocês estão vendo aqui no chão é porque essa pistola é uma pistola com gatilho de acionamento pneumático, ou seja, a gente precisa de ar comprimido. Esse rapazinho aqui é o que segura o jato quando ele solta esse gatilho. Quando ele aperta o gatilho, a gente tem um compressor de ar que pressuriza aqui e libera o fluxo para ele poder aplicar o hidrojato. Aqui, para vocês verem um pouquinho do serviço com a pistola, deixei um trechinho bem curto só para vocês perceberem a força do hidrojato. Aqui ele estava trabalhando com uma pressão um pouco menor que 2.800 bar, justamente pela limitação. Isso aqui, eu acho que assim, é fisicamente fácil da gente entender que não dá para ficar o dia todo segurando aquilo ali. O semi-automatizado, como que ele funciona? Mesmo sistema, operador na máquina, porém, quando eu vou para o equipamento aqui, eu tenho um cara que consegue ficar o dia todo porque ele não está sofrendo nenhum impacto daquele recuo de jato. Então aqui eu já consegui diminuir o meu HH e eu consigo mobilizar uma obra com menos pessoas. Aqui tem mais um videozinho. Dando um zoom aqui no jato, alguma diferença. Quando a gente fala do operador com a pistola, esse movimento aqui, o operador ele faz com a mão. Ele move a pistola para conseguir fazer essa oscilação e fazer a remoção do concreto. Se ele ficar com o jato parado, a tendência é o jato adentrar na estrutura, porém fazer só aquela marquinha ali. Essa oscilação garante que a gente consiga entrar melhor dentro dos poros da estrutura e fazer essa remoção de dentro para fora. Falando do automatizado, mais ou menos a mesma configuração, um operador ali e um operador no robô. Qual que é a diferença? Esse sistema aqui, ele é todo montado para funcionar com um cara operando. No painel de controle do robô, eu consigo controlar inclusive a partida da bomba e os dados de pressão, vazão que aquela bomba está entregando. Aqui nessa foto fica legal de ver. Esse aqui é o robô. Lá atrás a gente tem o operador, ele está com o joystick, ó, aquele artefato laranja ali que está numa cinta presa no ombro dele. E esse daqui é o painel de controle. Ou seja, eu consigo por aqui controlar tanto a bomba de hidrojato como o robô, e eu consigo ver os dados aqui ao vivo do que está acontecendo. Qual que é a pressão na ponta do bico? Quanto que eu coloquei para ele andar aqui? Quantas vezes que ele está subindo e descendo até fazer o próximo avanço? A oscilação do bico, qual que é a angulação que eu estou pegando? Isso a gente consegue controlar sem dificuldade nenhuma aqui no painel. Falando um pouco da execução do serviço. Primeiro, a escarificação. Então, o nosso papel era, dentro dessa altura de 1,60 m, ele não está pegando aqui embaixo, tá? Ele está pegando aqui em cima. Isso aqui dava 1,60 m. A gente utilizou tanto o manual, como o semi-automatizado, como o robô. Depois, no final, a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, mas o salto de produtividade é muito grande. O robô ele consegue fazer essa volta aqui para fazer essa escarificação com muita facilidade. Aqui a gente fazendo a escarificação com o semi-automatizado. E aqui só um trechinho dele fazendo a movimentação. Então isso aqui a gente programou. Como era uma espessura muito pequena, uma passada só do hidrojato aqui, eu já podia fazer ele andar. Então, isso me dava muita velocidade. Subo uma, avanço. Desço uma, avanço. E assim a gente conseguia fazer o serviço. Aqui está o resultado um pouquinho mais de perto para vocês verem. Eu acho que é interessante a gente até comentar sobre a qualidade do serviço. Isso daqui fica bem uniforme. A gente não tem dificuldade em ter que ficar repassando depois. Isso é mais um ponto que dá velocidade para a gente. Fiz o serviço uma vez, já vou para a próxima. Gero rugosidade, muito importante. Obrigado, Letícia. Esse perfil aqui já era o perfil ideal. O próprio cliente, comparando com o método que eles estavam fazendo antes e depois com o robô, ficou nítido a diferença de qualidade. Então, isso daqui
para ele fazer a recuperação foi muito bem aprovado. O coroamento era onde a gente tinha, não vou falar dificuldade, mas a maior quantia de concreto para remover. Então, era onde a gente ficava mais tempo numa dessas bases para fazer o serviço. Aqui está aquele mesmo caso da pistola, o caso do semi-automatizado. O legal é que na obra a gente consegue perceber a produtividade ao vivo. Como? É só reparar aqui, ó, e reparar aqui. Aqui você vê pedra voando, mas aqui você vê muito mais. Ó. Então, esse jato de 40 litros, com a oscilação motorizada, ele garante essa remoção muito maior e mais profunda. Aqui a gente fez também com o robô. Aqui está meio escuro, mas não dá para ver. Depois tem uma foto que dá para mostrar a qualidade do aço, como ele fica depois dessa remoção com hidrojato. Aqui uma foto depois de pronto. Aqui está mais perto um pouquinho. Depois que o hidrojato passa, a gente consegue fazer a remoção do concreto. Em algumas áreas pode acontecer de ficar, às vezes, alguma sombra aqui atrás da armação. Nesses casos, quando tinha uma quantidade significativa de concreto, a gente utilizava a pistola, sim. Mas era uma passada rápida e eu já consegui entregar a estrutura pronta para a recuperação. Então, aqui, removo o concreto, o aço fica intacto. Se tiver oxidação, vai sair tranquilamente. Um pouquinho das estatísticas. Ao término do serviço, o que a gente teve, então? 164 metros cúbicos de concreto removido. Para remover esses 164 metros cúbicos, a gente utilizou aproximadamente 1.800 metros cúbicos de água. Então, mais ou menos 11 mil litros por metro cúbico de concreto. Combustível consumido, aproximadamente 29.800 litros de óleo diesel, que dá aí mais ou menos 182 litros por metro cúbico de concreto. Vale lembrar o seguinte, tudo isso daqui, a gente está falando de um concreto de 60 MPa. Esse concreto não era um concreto velho, não era um concreto danificado, era um concreto que tinha recente, e mesmo assim a gente conseguiu entregar essa produtividade. Vamos falar unitariamente, quando a gente fala da pistola, aproximadamente 0,60 metros cúbicos dia com a pistola. Dentro desse 0,60, a gente está considerando tanto o serviço da escarificação como o serviço do coroamento, aqui, onde a gente tem a profundidade maior. Quando a gente fala da escarificação, esse rapaz sobe muito. Para vocês terem ideia, essa região escarificada ela tem, se eu não me engano, 0,95 metros cúbicos de concreto. Isso a gente conseguia fazer em um dia com 2 pistolas, trabalhando na mesma base, em um dia com um bico do semi-automatizado e em meio dia com o robô. Isso assim, começando às 7h30, parando 11 horas, 11h30, o serviço já estava feito. Quando a gente fala do semi-automatizado, aproximadamente 1,10 metro cúbico por dia. E do robô, 1,50 m. Teve dias que a gente conseguiu fazer mais. Dentro desse valor de produtividade, a gente tem um nível de ociosidade aqui também. Um dos pontos da execução desse serviço era a distância entre estruturas. Então, eu finalizava uma frente aqui, eu tinha que mobilizar para a próxima. São equipamentos pesados. Então, a gente tinha um tempo de transporte aí que acaba influenciando na minha produtividade aqui. Uma consideração interessante a gente teve vários pontos que eram dificultadores para a gente conseguir entregar essa produtividade para atender a necessidade do cliente. Agora, mesmo com essas dificuldades, várias repetidas mobilizações e desmobilizações, um concreto com uma resistência muito alta, sem fissuras para eu adentrar com hidrojato com muita facilidade. Mesmo assim, a gente conseguiu entregar o serviço. Acho que é isso, eu até tentei passar um pouquinho mais rápido pensando no tempo.